Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Vamos para mais uma aula do V-Ray Essential. Nesse curso você está aprendendo quais são as configurações iniciais para poder usar o V-Ray Next. E nessa aula a gente vai fazer um exercício utilizando tudo que a gente aprendeu até o momento para você poder aplicar dentro de um projeto. Nessa ideia a gente vai utilizar a ferramenta Rectangular Light para iluminar essa cena e entender o conceito de hierarquia das luzes e também de contraste cromático para você poder ter um resultado correto na iluminação de forma organizada. E se você está gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, também deixa aqui nos comentários do vídeo o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Então vamos lá, vamos começar na nossa cena. Essa é uma cena bastante simples, eu tenho apenas um objeto e um plano de fundo. Nós vamos usar essa cena que é muito conhecida como estúdio para poder entender como funciona a hierarquia das luzes. Perceba que esse modo de trabalho não é o ideal para você poder criar uma cena de interiores. Na cena de interiores nós precisamos das paredes para poder criar o efeito de iluminação indireta correto. E como a nossa ideia é visualizar a iluminação do projeto, nós não vamos precisar de nenhum material. Vamos até o Asset Editor. Vamos até as configurações e habilitar o Override Material. Selecionando essa opção, todos os materiais na minha cena serão substituídos por uma cor padrão. Vamos selecionar Override Color e escolher 0,90 para todas as cores no modo RGB. Esse modo de visualização das cores está em uma configuração linear, ou seja, do valor 0 ao valor 1. Vamos fechar essa janela. E agora adicionar ao nosso projeto o nosso primeiro retângulo de luz, que vai representar a luz primária. Eu vou dar um clique na cena, arrastar o mouse e clicar novamente. Vamos utilizar a ferramenta Mover para movimentar esse objeto para cima. Em seguida, elevá-lo um pouco. Perceba que nessa etapa de configuração, a gente vai distribuir as luzes de forma a dar mais valor ao nosso objeto. E essa iluminação ela pode variar de acordo com o modelo que você vai trabalhar. Eu vou rotacionar a iluminação de forma a criar sombras a 45 graus nessa cena. Vou colocar ele um pouco mais posicionado dessa maneira. E em seguida direcionar ele para próximo ao meu objeto. Vamos deixar a nossa iluminação dessa maneira aqui, olha. A minha ideia é criar uma sombra a 45 graus. Esse é o principal papel dessa luz primária. E a luz primária é a luz mais importante da sua cena. É ela que ilumina o projeto. É ela que vai dar o direcionamento das sombras e também o mood da sua cena. Nós vamos habilitar essa iluminação dentro do Asset Editor e em seguida modificar o nome para luz primária. Nós vamos alterar as configurações dessa luz utilizando a unidade em watts. Aqui no Master V-Ray a gente sempre aprende como configurar a iluminação de forma fisicamente correta. Então você vai escolher na unidade a opção Radiant Power em watts. Vamos selecionar essa opção e agora a gente vai ver a nossa cena pela primeira vez. Vamos voltar à cena 1 e renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Essa aqui é a primeira visualização que nós temos do nosso projeto. É importante que você perceba que algumas áreas realmente vão ficar escuras, já que a minha ideia é iluminar de forma geral essa cena. Então, eu tenho essa iluminação direcionada para o objeto. Nessa etapa, eu não vou modificar a exposição da câmera. Eu vou apenas aumentar a intensidade da luz, para que você entenda que a gente precisa aumentar a intensidade até determinado momento. Não adianta você colocar um valor muito baixo de exposição e ter uma luz muito fraca. Você não vai conseguir resolver alguns problemas, como por exemplo, os ruídos. Também não se preocupe com a qualidade da cena nessa etapa, já que a nossa ideia é apenas testar a luz. Vamos até o Asset Editor, vamos aumentar a intensidade da nossa luz, vamos colocar agora o valor 100 e renderizar novamente para a gente ver esse resultado. Vamos lá. É importante que você entenda nesse exercício que a gente precisa aumentar a luz aos poucos. São vários degraus que a gente vai subindo até conseguir o resultado. Eu vou aumentar a luz agora para um valor bem maior. Vamos colocar o valor 400. Lembrando que esses valores dependem da configuração da câmera. Vamos renderizar mais uma vez para ver o resultado. Vamos lá. Olha só que legal.
já temos uma iluminação bem mais interessante agora. Nessa etapa é importante a gente habilitar um outro parâmetro, porque nós estamos trabalhando de uma forma linear dentro do V-Ray e essa iluminação está fisicamente correta. Vamos até a opção Correction Controls, clicando nesse ícone logo abaixo da barra de ferramenta. A gente já falou sobre ele em outras aulas. Eu vou clicar em Exposição e em seguida habilitar essa opção para que a gente possa reduzir as áreas mais contrastadas da nossa cena. Vamos reduzir o Highlight Burn. Você vai perceber que a nossa imagem ela vai ficar bem mais suavizada. E nesse momento a gente pode recuperar esse contraste através das curvas. Vamos selecionar a opção Curvas, clicar nesse ponto aqui embaixo e em seguida ajustar a curva para baixo para dar mais intensidade às sombras e selecionar o ponto em cima para poder dar mais intensidade nas áreas claras. Olha lá que legal. Também podemos aumentar um pouco a exposição da nossa cena. E já temos uma iluminação bem mais equilibrada aqui. Olha, vou reduzir o Highlight Burn, que são as áreas que estão estouradas no nosso modelo. Reduzir um pouco a exposição. E esse aqui é o resultado inicial dessa iluminação no projeto. O que eu quero que você perceba nessa etapa do exercício é que a iluminação ela não está completa ainda. A gente precisa adicionar outras luzes ao modelo para poder deixar nossa cena da maneira correta. Quando você percebe que a iluminação do projeto precisa de luzes auxiliares, nós vamos adicionar essas luzes posteriormente à luz principal. O nosso objeto ele já está iluminado. As demais luzes elas não podem competir com essa luz principal, tá certo? A gente precisa adicioná-las para que elas somem a iluminação principal e dê um efeito mais interessante ao projeto. Como por exemplo, percebemos que essa área ela não está iluminada da forma correta. A gente pode adicionar uma outra iluminação aqui, olha. E uma outra coisa importante que a gente deve observar na cena é que nesse caso da iluminação eu não estou fazendo a iluminação indireta, porque eu não tenho nenhum objeto que reflita a luz desse lado do modelo. A gente está usando apenas luzes diretas, ok? Então vamos adicionar uma nova iluminação. Essa luz que nós vamos adicionar ao nosso modelo, nós vamos chamá-la de luz secundária. Eu vou voltar aqui na visualização da cena. Em seguida, selecionar um novo retângulo de luz, clicar nesse espaço, utilizar a ferramenta Mover e da mesma forma rotacioná-lo para deixá-lo na vertical e direcionar para esse lado do sofá. Ok, vamos subir um pouco a iluminação também. Perfeito. Você deve evitar que essa luz fique muito próxima do chão para não criar um efeito de iluminação no piso. Então a gente já tem a iluminação posicionada aqui, olha. Como essa luz será a nossa luz secundária, é muito importante entender que ela não deve competir jamais com a luz primária. O que ela vai fazer é ajudar a suavizar as sombras que são criadas por essa luz primária e também dar um efeito de rebatimento da luz. Nós vamos modificar o nome da iluminação para luz secundária. E alterar a unidade para Radiant Power, Watts, para a gente poder ter o mesmo padrão de configuração da luz. Você não deve usar padrões diferentes na mesma cena. Se você está utilizando a luz em Watts, mantenha essa configuração para todas as luzes. Nós vamos manter o valor de luz secundária em 30 e em seguida desabilitar a luz primária para a gente ver exatamente como essa luz vai se comportar, tá bom? Vamos clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Com essa luz secundária, nós já conseguimos iluminar essa parte do nosso modelo. A luz secundária está com intensidade bem menor, para que ela não interfira na luz principal. E quando habilitarmos a luz primária, nós vamos perceber como essa luz ela vai interferir nas sombras do nosso objeto. É importante você perceber que se a luz estiver muito intensa e gerando essa sombra, não será interessante. Nós vamos precisar reduzir essa intensidade. Então vamos ligar a luz primária também e renderizar agora a nossa cena completa para ver o resultado até o momento. Vamos lá. Ok, olha só que legal.
agora já temos uma área iluminada nesse lado do objeto. Perceba que a iluminação que nós estamos usando como luz secundária não está prejudicando a iluminação principal da nossa cena. Ele não gerou uma sombra extra aqui no modelo, a gente tem apenas a sombra principal, porém ela já não é mais aquela sombra tão intensa. Basta você voltar um pouco o vídeo para poder comparar a imagem anterior com essa imagem agora. A última coisa que a gente precisa fazer para configurar a iluminação total aqui do nosso projeto é adicionar uma luz de preenchimento. Essa luz pode também ser chamada de luz terciária e ela serve para iluminar aquelas partes do modelo que a luz principal não alcança. Então a gente vai adicionar essa luz para essa parte de fundo da nossa cena. Olha só. A intensidade dessa luz ela pode variar bastante. O ideal é que a intensidade dessa luz terciária não seja maior do que a luz principal, porque senão ele vai chamar muito mais a atenção do que a luz da nossa cena. Então vou criar um outro retângulo de luz nessa área aqui de fundo. Um tamanho um pouco maior para poder preencher essa parte do objeto. Vamos selecionar o retângulo, em seguida utilizar a ferramenta mover e rotacionar essa iluminação para o lado do plano de fundo. Olha lá. Vamos voltar à visualização da nossa cena 1. Em seguida, selecionar o Set Editor. Vamos chamar essa luz de preenchimento. E mudar a unidade para Radiant Power. Colocar o valor de intensidade em 200 para a gente poder testar. E agora renderizar mais uma vez a nossa cena para ver o resultado completo. Vamos lá. Ok, com essa configuração de iluminação, a gente conseguiu completar a nossa cena, dando um efeito de iluminação também na parte de fundo. Agora a gente tem a iluminação balanceada, de forma que a gente pode perceber bem o volume do nosso objeto. Essa é uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha em 3D. E quando nós não trabalhamos dessa forma, geralmente o resultado é aquela imagem que parece estar chapada. Parece que o objeto não está colocado corretamente na cena. E antes de complementar a iluminação da nossa cena usando o contraste cromático, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like e também compartilha com mais pessoas que querem aprender a trabalhar no V-Ray de forma correta, utilizando o nosso método Master V-Ray for SketchUp. Depois de a gente fazer todo esse processo de balancear as luzes, uma maneira da gente conseguir um efeito de iluminação bem legal é criar o que chamamos de contraste cromático, onde a gente vai equilibrar luzes quentes e luzes frias dentro do modelo para poder dar um aspecto visual ainda mais interessante. Então vamos lá, vamos começar com a nossa luz primária. Eu vou selecionar a textura, em seguida habilitar nessa textura temperatura e mudar o modo de RGB para temperatura. Selecione a temperatura em Kelvin para o valor 5500, para a gente deixar a luz um pouco mais quente. Em seguida, vamos até a luz secundária e definir também um valor para essa temperatura. Vamos adicionar uma nova camada de temperatura. Na configuração, você vai utilizar o modo temperatura e colocar o valor dele para 7500 Kelvin. Quanto maior for esse valor, mais fria vai ser a nossa luz. Quanto menor o valor, mais quente. Para definir a luz de preenchimento, nós também vamos habilitar a textura temperatura. Em seguida, definir o modo para temperatura e colocar o valor em 6000. Ok. Perceba que a iluminação da gente está bastante homogênea. Tem apenas uma tonalidade que é completamente branca. A gente pode utilizar esse recurso para dar contraste nas cores no material. Como a gente está usando a cor completamente branca, a gente vai ter uma tonalidade um pouco mais quente na nossa cena. Olha só que legal. Perceba como é que a gente conseguiu ressaltar mais o nosso modelo apenas modificando as cores. Quando você faz isso, você está dando mais contraste entre a iluminação do seu projeto. E esse aqui é o resultado final da nossa imagem. É muito importante que você acompanhe todas as aulas do V-Ray Essential para que você possa aplicar os exercícios. Nesse exercício a gente trabalhou com a iluminação a partir de tudo que a gente viu nas aulas anteriores. E se você gostou dessa aula e praticou esse exercício, compartilhe a sua imagem usando a hashtag MasterFan e a gente vai publicar as melhores imagens lá na nossa página no Facebook.
E se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários do vídeo e compartilha para que mais pessoas aprendam essas configurações. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!